mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. A graça e a paz, eu sou o pastor Luiz Gustavo, pastor da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo. Com a graça de Deus, eu estou aqui hoje para mais uma vez compartilhar a palavra de Deus com vocês, dentro da série que nós estamos fazendo aqui no programa Graça e Paz, a beleza oculta dos Salmos. O que o Salmo pode nos mostrar de tão belo, além das palavras, além daquilo que vem, de uma maneira natural, qual é a beleza oculta, qual é a beleza que não transborda facilmente para os nossos corações. E hoje, o Salmo para nossa reflexão é o Salmo número 32. Eu quero te convidar para lermos e pensarmos nesse Salmo tão importante de Davi. O Salmo 32 diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu preservas da tribulação, e me cercas com alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Bom, salmo bem conhecido, muito utilizado também nas liturgias cristãs, nos cultos que ainda preservam durante a sua liturgia o ato de confissão, o ato de contrição. É um momento importantíssimo. O culto, a liturgia do culto reformado, ela não dispensa em hipótese alguma a confissão. Lá na sua igreja tem um momento de confissão de pecados. Existe esse momento específico na liturgia do seu culto. Eu procuro todos os meus cultos ter um momento especial, um momento de confissão de pecados. Ele não precisa ter aquela solenidade, nem toda aquela pompa, mas ele precisa ser claro, ele precisa ser concedido, ele precisa ser uma espécie de treinamento para que o crente não confesse os pecados apenas na igreja na hora do culto, mas para que a gente entenda que isso é importante fazer ao longo da nossa vida. Então a confissão ela é um ponto central. Davi ele apresenta, em primeiro lugar, a bênção. Ele começa com a expressão bem-aventurado, que é traduzido também por feliz. Feliz o homem cuja iniquidade é perdoada. Davi começa enfatizando uma bênção, a maior bênção que talvez nós possamos receber do Eterno, que é o perdão. O perdão para os nossos pecados. O perdão não apenas do pecado que eu cometo diariamente, porque eu sou mau, porque a minha inclinação não é para as coisas boas. A minha inclinação natural é para o erro. E eu peco, e eu cometo pecado todos os dias. E você também. Nós erramos. Então Deus ele nos perdoa dos pecados. Mas não apenas um perdão diário para os pecados diários específicos, mas o maior perdão que nós recebemos é o perdão para a nossa essência pecadora, cujo fruto é o pecado original. Então esse perdão para o pecado de uma maneira universal do homem, para todos os meus pecados, os que eu conheço, os que eu não conheço. Então o primeiro perdão e o mais importante que eu recebo é em relação à minha condição de homem pecador. E esse perdão se estende
aos pecados que eu, mesmo homem redimido, continuo tendo, né, por conta da minha natureza pecaminosa, e voltei até o fim da minha vida. Esses pecados só vão parar no momento em que eu estiver com o Senhor no céu e quando eu estiver glorificado aqui na terra na volta do Salvador, né? Então, feliz é o homem cujo pecado é coberto. Feliz o homem a quem o Senhor não atribui a iniquidade, embora você tenha. Olha o que Davi está falando aqui. Deus não atribui, embora você tenha. Essa é a nossa condição. A justificação, que é um ato que Deus executa na nossa vida, né, não consiste em tornar o homem justo. O processo de justificação consiste em Deus atribuir justiça, que não vem por nosso mérito, mas que vem por mérito de Cristo Jesus. Ele atribui justiça e te vê como justo a despeito do fato inequívoco de você ser pecador e, por isso, injusto. Bem-aventurado cujo aquele o Senhor não atribui. Mas aí Davi ele fala sobre o peso do pecado do não confesso. Davi diz, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todos os dias, porque a tua mão pesava sobre mim de dia e de noite, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. A minha iniquidade não mais ocultei, né? E disse, confessarei as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Aqui Davi traz a importância da gente não ficar escondendo, da gente não ficar tentando justificar, da gente não ficar aqui tentando encontrar uma razão pela qual eu pequei. Sabe de uma coisa? Quando você olha a história de Saul e quando você olha a história de Davi, você percebe que Davi cometeu pelo menos 2 erros registrados. Davi errou mais do que Saul. Davi ele tinha um currículo talvez mais pecaminoso do que o próprio Saul, embora as abominações de Saul sejam muito grandes. Mas se você fizer uma leitura ali, né, de algumas coisas que Davi fez, é possível que só pela mera leitura você escolhesse Saul, não sabendo que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas a diferença do pecado de Davi para Saul não é na intensidade, na qualificação do pecado em si, mas é na postura de Davi diante do pecado. Toda vez que Deus repreendia o coração de Saul pelo seu erro, Saul tentava justificar, Saul tentava encontrar uma desculpa, Saul tentava dar uma explicação pelo que havia levado ele ao erro. Enquanto Davi tinha uma postura cristã, uma postura de redenção. Ele chorava. Nós vamos ver isso no Salmo 51. Ele se lamentava, ele reconhecia e pedia perdão e confessava abertamente ao Senhor os seus pecados. Talvez muitas dores, talvez muita tristeza, talvez essa sequidão nos ossos que Davi sentia seja algo que você sente na sua vida. Talvez uma tristeza, uma angústia que destrói por dentro. Talvez seja pecado não confessado. Você precisa confessar diante de Deus. Tem pessoas que vão diante dos homens e confessam, né, os seus pecados. É bom você confessar os seus pecados diante de pessoas crentes, diante de pessoas cristãs, diante de pessoas que podem dar uma boa palavra para você. Mas quem perdoa os teus pecados, quem te absolve das tuas iniquidades é o Senhor. Você precisa ter uma confissão direta a Ele. Você precisa abrir o teu coração ao Senhor. Bom, esse aqui, por mais que seja um ponto urgente e necessário, e eu quero enfatizar, ele não é a grande beleza oculta desse salmo. A grande beleza oculta nesse salmo, na minha percepção aqui, passa a partir do verso 8. Quando Deus fala assim, instruir-te-ei, ensinarei o caminho que você deve seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outro modo, não te obedecem. Perceba uma coisa. A pessoa que guarda o seu pecado, a pessoa que guarda a sua condição e não confessa ao Senhor o seu pecado, ela se torna inapta a conhecer, a entender, a identificar o que Deus tem para falar na vida dela. Ela não confessa pecado.
Perceba que Deus só vai instruir e ensinar o caminho a que devemos seguir quem confessar os seus pecados. Aquele que é autossuficiente e retém o seu pecado e não confessa, não abre o teu coração, ele não entende, ele não conhece, ele não é ensinado sobre o caminho e se comporta como um cavalo ou como uma mula que tem vontade própria, não sabe o que vai fazer. Se não tiver um cabresto na boca, um freio na boca, né, não obedece. Né? Quantas pessoas você conhece que caíram em pecado, que viveram uma condição de pecado ou vivem uma condição de pecado? O que qualquer um de nós pode viver, tá? O que qualquer um de nós pode passar. Ninguém está livre disso. Né? E nós não temos que julgar a vida de absolutamente ninguém por conta de seus atos e suas ações. Mas muitas pessoas que andaram outrora no caminho do Senhor, muitas pessoas que andaram um dia no caminho do Senhor e se encontram absolutamente afastados, presos em seu orgulho, presos em sua prepotência, em sua autoconvicção, em suas próprias teologias e em suas próprias crendices pessoais. Essas pessoas não conseguem voltar para o caminho. Essas pessoas não conseguem olhar mais para o Evangelho. Essas pessoas não conseguem mais se ver em Cristo. Por quê? Pecado não confessado. São pessoas que vão ficar ali tristes, decepcionadas, justificando seus erros, justificando, sempre se vitimizando e encontrando alguém para acusar, querendo colocar a culpa do seu desastre pessoal, querendo colocar a culpa da sua tragédia espiritual na conta de alguém. Quando na verdade você é o único culpado pelos seus pecados. Não adianta você colocar na conta de ninguém. Não adianta você colocar na culpa de ninguém, nem da igreja, nem do irmão, nem do pastor, nem das circunstâncias da vida, na mão de ninguém. Se a pessoa se Jó tivesse que arrumar um culpado para toda a tragédia pessoal da sua vida, ele jamais voltaria. Em um determinado momento da caminhada de Jó, ele coloca a culpa em Deus. Não sei se você já leu com atenção o livro de Jó, ele fala: a minha carne absorve o teu veneno, e tu armas ciladas contra mim. Ele coloca Deus, eu sei que você que está fazendo isso. Mas Jó só vai ser instruído, Jó só vai sair desse sofrimento quando Deus fala com ele no meio de um redemoinho. E lá no capítulo 42 ele vai confessar o pecado dele. E ele vai dizer que ele conhecia Deus só superficialmente. É quando ele confessa: te conheci só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem e eu me abomino na cinza. Eu tinha uma relação muito superficial com você. Por mais que eu fosse bom, justo, religioso, mas eu estava longe, meu coração estava longe do Senhor. E agora Ele está perto. E eu te confesso os meus erros e as minhas transgressões. E então Deus muda a vida de Jó completamente. Eu não estou dizendo que se você confessar os seus pecados, se você abrir o teu coração para Deus, os teus problemas vão acabar, a tua sorte vai mudar, a prosperidade vai bater a tua porta. Não é isso que eu estou falando. Mas a condição que Davi vivia aqui, que ele descreve: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava sobre mim e o meu vigor. Quanta gente sem vigor, quanta gente sem alegria, quanta gente cansado, sobrecarregado, carregando nas suas costas o peso e o fardo tenaz do pecado em suas vidas. Então Deus só vai começar a cuidar do seu caminho, a te ensinar no teu caminho. Os seus olhos só vão conseguir ver isso, os seus ouvidos só vão conseguir ouvir isso, e a sua mente só vai conseguir entender isso depois da confissão dos seus pecados. Então, tome a decisão de Davi. A decisão dele no verso 5 é: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e a minha iniquidade não mais a ocultarei. Então começa a fazer isso, querido. Eu espero que essa palavra leve você a uma ação. E eu desejo de todo o meu coração que essa ação gere uma reação extraordinária, na qual você sinta paz e que o peso da mão
do Todo-Poderoso não esteja mais te oprimindo. Sim, a mão dele pesa sobre a nossa vida. E você sabe que peso é esse. E você sabe que dor é essa. Confessa. Reconheça. Abra o teu coração. Fala com o Senhor. Deixa Ele cuidar da tua vida. Reconhece todas as suas falhas diante dele. E conte com a misericórdia do Senhor. Bem-aventurado o homem cujo perdão é oferecido, cujo a iniquidade é encoberta pela graça e pela misericórdia do Senhor. Que Deus abençoe você, que você tenha uma semana maravilhosa. Fique na paz do Senhor. Até o próximo programa. Graça e paz. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus, que vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial.